sua frente. Eu sei que você não quer aprender a escrever redação. Eu tenho plena consciência disso. Eu sei que a redação, na verdade, é uma pedra no seu caminho. A redação é um muro que a gente precisa derrubar. E, por isso, daqui pro final dessa aula, eu vou te mostrar exatamente como derrotar a redação de um jeito muito, muito, muito simples. Eu tô aqui para te ajudar a alcançar esse objetivo. De passar pela redação como se ela fosse um soprinho. Não vai ser dificuldade para você garantir 100% da nota nessa prova de redação. 80%, 90%, 100% como os nossos alunos conseguem. Eu vou te entregar hoje os erros que eliminam 84% dos candidatos das provas do CESP. É absurdo o número de concorrentes que você vai deixar para trás, que você vai deixar no chinelo se você vier comigo. Só de entender esses erros, de parar de aplicá-los, o que eu vou te ensinar aqui agora de graça, você já vai conseguir colocar boa parte dessa galera no chinelo. Se você decidir vir treinar junto com a gente, aprender a dominar a escrita de redações para o CESP com o meu auxílio, aí pronto, acabou. Eu vou te mostrar o caminho para você derrotar, para você colocar a banca, o tema da sua redação, os seus concorrentes todos na lona por nocaute, se você aceitar vir comigo. É essa a proposta que eu tô fazendo pra você aqui hoje. Um detalhe que vai derrubar muita gente nessa prova é não prestar atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Pronto. Todo mundo, a maior parte da galera, foca no mínimo, no seguinte: eu preciso, para ser aprovado na discursiva, tirar 18 pontos ou mais. Se eu tirar menos do que isso, eu tô fora da banca. Então tem uma galera que vai entrar aqui pelos 18. Não vai se preocupar muito em garantir uma nota altíssima, porque, se eu tiro 18 pontos, eu já tô de boa, 18 pontos eu consigo suave. Só que essa galera não se atenta pro fato de que a redação, além de ser eliminatória, ou seja, tirou menos de 18 pontos, tá fora, ela é classificatória e não tem vaga para todo mundo que vai fazer essa prova desse concurso. Na verdade, tem 300 vagas e o CESP vai corrigir apenas 675 redações de quem entrar na ampla concorrência, 45 redações de quem se candidatar como pessoa com deficiência e 180 vagas para quem se autodeclarar negro. Então, não é todo mundo que vai tirar 18 pontos ou um pouquinho mais que vai ser aprovado nesse concurso, não. A redação é eliminatória e classificatória. Se você não entrar para garantir pelo menos 80% da nota, pelo menos 24 pontos nessa redação que vale 30 pontos, você tá fora. Você tá fora, os seus concorrentes não prestaram atenção nisso. O fato de você prestar atenção nisso já faz com que você vá atrás dos 24 pontos, do 80% da nota, porque aí é muito difícil você não ficar entre os candidatos que vão ter a redação corrigida. Por quê? Porque não adianta você tirar nota boa na objetiva e tomar pau na redação. Então já presta atenção nisso, que só essa dica aqui já te coloca na frente de uma galera. Você precisa buscar os 24 pontos no mínimo, beleza? Qual é o primeiro erro que mais elimina candidatos nas provas do CESP, que faz com que eles não fiquem entre os que vão ter as redações corrigidas? É acreditar que as redações para o CESP são iguais às redações das outras bancas. Não são. As redações do CESP, elas seguem uma estrutura própria do CESP. E se você tentar escrever uma redação para o CESP, como você escreve redações para o Enem, para a FCC, para a FGV, para a Consulplan, você vai tirar nota baixa. Eu vou te mostrar isso. Veja só. Prova da Polícia Federal pediu para o candidato fazer uma redação sobre o tema, o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira, abordando 3 tópicos. Era isso que ela queria, ok? Veja bem, o que um candidato que não fez o nosso curso de redação, provavelmente ele achou que estava caro, aí ele foi para a prova, ele reprovou na redação e aí ele veio e pagou o mesmo preço do curso para a gente fazer um recurso. Olha o que aconteceu com ele, veja só. A redação estava pedindo 3 tópicos, 4 pontos para o primeiro, 4 para o segundo, 4,40 para o terceiro.
Apenas 0,60 para a estrutura, para paragrafação. O grosso da prova do CESP está no conteúdo, está dentro do conteúdo. O que ele fez? Ele se preocupou em fazer um texto estilo Enem, estilo outras bancas. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Não tem necessidade. Só tem 3 tópicos lá. Esse era para ser um texto com 3 parágrafos de 10 linhas cada. Ele se preocupou muito em dar a opinião dele, ao invés de focar em responder o que a banca perguntou. Veja só, no primeiro item, ela pede: discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Esse é um tópico que pede 3 coisas para esse candidato. Ele fez o seguinte: o primeiro tópico aqui é uma introdução, então ele não responde nada do que a banca pediu. Vamos ver se no segundo tópico ele responde? Veja bem, alegar que a busca por um país livre após anos de ditadura é algo fácil, no mínimo, é estarrecedor. A sociedade precisa, de fato, de alguém como um ser íntegro, para poder confiar que é possível avançar. A Polícia Federal, além de garantir a segurança da fronteira nacional, possui um papel primoroso na busca da dignidade humana, seja na luta contra o trabalho escravo, seja na pornografia infantil. Ou seja, há como negar sua importância democrática? Observe bem, ele não citou o termo papel constitucional, ele não citou o termo papel social, e ele não explicou por que esses 2 papéis têm relação com os direitos humanos. Então, o que a banca avaliou na prova dele? Como ela pontuou a prova dele? Ele perdeu 50% da nota nesse tópico por não ter respondido o que a banca perguntou do jeito que ela perguntou. Ele sabe fazer uma redação? Sabe. Ele sabe fazer uma redação para o CESP? Não sabe. Ele não perdeu ponto em estrutura por ter colocado introdução e conclusão. Mas ele perdeu muito ponto em conteúdo por não ter respondido o que a banca perguntou com a profundidade que ela queria. Então adiantou ele saber fazer uma redação no estilo Enem, no estilo outras bancas? Não! Para você passar na prova do CESP, você precisa saber fazer provas pro CESP. E aqui a gente vem pro nosso segundo erro, que é não saber interpretar os tópicos e estruturar os parágrafos do jeito que o CESP gosta. Não adianta você ficar preocupado com parágrafos desnecessários e deixar de lado a qualidade do que você está colocando ao responder o que ela perguntou. A redação do CESP, ela é uma redação objetiva e o CESP cobra tópicos que podem, 1, ser transformado em perguntas, 2, ser separado em partes, 3, que pedem propostas de solução. Cada tipo de tópico desse demanda uma estrutura de parágrafo diferente. Se você não sabe disso, você erra e você perde muito ponto. Foi o que aconteceu nessa prova da Polícia Rodoviária Federal com um outro candidato que não fez a nossa mentoria para a PRF e que depois pagou o mesmo preço da mentoria para a gente fazer um recurso. Só que o que acontece com os recursos? São sorte. Eu, às vezes, consigo aumentar a nota, mas às vezes não dá, simplesmente não tem jeito. Por quê? Porque a resposta é injustificável. Então, meu amigo, por favor, invista para aprender a dominar as redações para o CESP, ao invés de ter que investir depois para tentar recuperar uma nota que você tem muito menos chance de conseguir recuperar. Na prova da PRF, o CESP pediu 1. Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. 2. Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. 3. Atitudes individuais para diminuição das infrações. 3 parágrafos com 10 linhas cada. O primeiro, 7 pontos. O segundo, 6 pontos. O terceiro, 6 pontos. Olha o que esse candidato fez. Segundo parágrafo. De novo. Introdução, conclusão. Não tem necessidade. Outro problema. Um parágrafo enorme e outro parágrafo pequenininho. Problemaço isso daqui. Significa que ele não sabe estruturar direito a redação para o CESP. E aí, como é que ele respondeu o segundo tópico que pedia as ações da sociedade? Veja só, a sociedade, junto com os órgãos de trânsito, é responsável também por um trânsito seguro.
A ela podemos atribuir a fazer campanhas educativas, respeitando a vida, o meio ambiente e outros aspectos, conscientizando não apenas condutores de automóveis, e sim a todos, desde a criança até o idoso. Qual foi o problema dessa redação dele aqui, desse parágrafo? Além de estar muito pequeno, ele só começa a falar sobre a sociedade aqui. Então ele ocupou só 1,5 linha para poder apresentar a ação da sociedade. E o principal problema dele, além disso, foi o seguinte: aqui o termo está no plural, ações da sociedade. Então ele tinha que citar pelo menos 2. O que ele fez? Citou uma só. Por quê? Porque ele só citou a conscientização das pessoas, ou seja, ele só falou sobre campanhas educativas. Não adianta você colocar campanhas educativas no plural, porque campanhas educativas são um tipo de ação só. A banca queria 2 tipos. Ele não soube interpretar o tópico. E aí o que ele fez? Ele perdeu ponto. Quer ver? Vou te mostrar quanto ficou a redação dele nesse tópico. Veja bem, de 6 pontos ele tirou 4 pontos só. Ele perdeu 2 pontos porque ele não entendeu que quando a banca pede plural, ele tem que citar mais de uma. Ficou pior, no primeiro tópico, de 7, ele tirou só 4,67 pontos. A introdução e a conclusão não ajudaram ele em nada. Ele não perdeu ponto de estrutura, mas ele também não ganhou ponto de conteúdo. Por quê? Porque ele estava fugindo do tema. Ao invés de responder o que a banca perguntou de uma maneira clara, objetiva, específica, coerente, ele ficou viajando na maionese, organizou o parágrafo de um jeito ruim e perdeu muitos pontos. No terceiro tópico, ele perdeu metade da nota, 50% da nota, por não ter respondido o que a banca perguntou da maneira que ela esperava, por não ter entendido como se estrutura um parágrafo do CESP e como você consegue saber o que ela quer que você escreva na redação. Então, veja só, a nota dele foi 12,67 pontos no conteúdo, mas aí ele cometeu o terceiro erro. Que foi não identificar e eliminar os erros cometidos nas redações que escrevia antes do dia da prova. Ele não mandou as redações dele para nenhum professor corrigir e com isso ele se deu muito mal. Por quê? Porque ele cometeu 39 erros nessa redação. A maioria desses erros foram erros de grafia, ou seja, acentuação, palavras escritas errado. Outra, morfossintaxe, frases mal formuladas. Gente, são erros muito fáceis de eu ajudar vocês a eliminarem das provas de vocês. Quando vocês veem as aulas gravadas, aprendem a teoria, aprendem a estruturar as redações do CESP, vocês já eliminam uma quantidade absurda desses erros, principalmente os de morfossintaxe e os de pontuação. Quando vocês mandam a redação de vocês pra gente corrigir, na terceira etapa de identificação e eliminação dos erros, eu mostro pra vocês o que vocês precisam corrigir. Então vocês não vão errar essas coisas mais. Por quê? Porque eu vou te ensinar a não errar. Eu tô aqui pra isso, mas ele cometeu 39 erros. E aí a nota dele caiu de 12,67 para 9,88. Ele foi reprovado por conta da quantidade de erros e por conta da quantidade de erros gramaticais e por não saber interpretar os tópicos da banca CESP. Você não precisa passar por isso, futuro escrivão da PCDF, futuro agente da PCDF. Não precisa. Eu tô aqui para que você saiba exatamente o que você fazer. Por quê? Porque o quarto erro é justamente esse. O candidato, é você não procurar um mentor que sabe exatamente o caminho que você precisa seguir para garantir a sua aprovação na prova da PCDF, na prova do CESP. Não adianta você querer fazer sozinho, porque muitas vezes você não vai conseguir identificar detalhes que eu, por estudar redações do CESP, estudar a banca, estudar as respostas padrão, estudar as correções que eles fazem quando a gente faz recurso, sei
que você pode cometer. Eu sei exatamente como te levar à aprovação. E os alunos que treinam com a gente, eles percebem isso. Eles têm resultados muito melhores por colocar em prática as técnicas e as metodologias e por seguir os caminhos que nós mostramos para eles. E são caminhos mais curtos, mais rápidos para você alcançar um resultado, sabe? Olha só, essa prova aqui, por exemplo. A mesma prova da Polícia Rodoviária Federal. Essa aluna treinou com a gente para PRF e veja a diferença entre o parágrafo dela e o parágrafo daquele candidato que comprou o nosso serviço de recurso pelo mesmo preço que ela pagou no curso, ok? Veja bem, a sociedade pode e deve tomar ações que auxiliem no combate às infrações de trânsito. A população deve exercer seu direito de cobrar dos órgãos e autoridades de trânsito uma maior transparência e divulgação das medidas que estão implantadas, pois assim fica mais fácil exigir outras medidas cabíveis. Primeira ação. Além disso, é importante que todos percebam a importância das campanhas educativas de trânsito e queiram participar delas, já que é uma das formas mais didáticas de passar informação. Segunda ação. Em relação às futuras gerações, os pais devem, desde cedo, mostrar às crianças que o trânsito seguro é dever de todos e só será alcançado se cada um fizer a sua parte. O termo estava no plural, ela precisava citar pelo menos 2, ela citou 3 aspectos, 3 medidas sociais. E aí o que acontece com a redação dela? 100% da nota no tópico. Ela perdeu aqui um pouquinho de ponto no primeiro tópico, porque ela demorou para responder o que a banca perguntou, mas ainda assim ela entrou com recurso e conseguiu recuperar essa nota quase toda que ela perdeu. Ela cometeu aqui, 5 erros de gramática de maneira geral, grafia e pontuação. Ela entrou com recurso e conseguiu recuperar a nota desses erros. Ela nem precisou pagar para eu fazer o recurso. Por quê? Porque ela fez o nosso curso e ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. Então ela mesma montou o recurso dela. Ela só mandou para eu dar uma olhada, falei que estava ok, devolvi e ficou 100%. Ela conseguiu, na primeira fase, antes do recurso, garantir 18,5 pontos nessa prova. Depois que ela entrou para o recurso, o resultado dela foi para 19,73 de 20 pontos. Ela não precisou fazer nada além de seguir o que a gente ensinou para ela. Ela aprendeu a estruturar as redações do CESP, aprendeu a interpretar os tópicos, aprendeu a eliminar os erros que ela estava cometendo, aprendeu, inclusive, como montar o próprio recurso, porque ela sabia tão bem o que ela estava fazendo, que ela não precisou pagar para ninguém fazer isso por ela, e ela garantiu 19,73 de 20 pontos na prova, e mandou um e-mail que eu quero receber de você, agradecendo a gente, falando que nós fomos essenciais na aprovação dela da PRF. Aí, de repente, você esteja pensando, mas com certeza ela já escrevia super bem. Ela deve ter precisado consertar um pouquinho só de coisa, uma coisinha ou outra, e aí já estava passando. Não. Essa aqui foi a primeira redação que ela mandou pra gente corrigir. Cheia de erros. De 80 pontos, ela ia tirar 54 pontos só. Tava reprovada. Não tinha jeito pra ela. E aí você vê título, que é uma coisa que não precisa colocar na prova do CESP, introdução e conclusão, parágrafos desnecessários em provas do CESP, vários errinhos de grafia, vírgula no lugar errado, acento mal colocado, palavras emboladas, verbos na conjugação errada, problema de concordância, problema de grafia. A gente ajudou a Tainá corrigir todos esses erros antes do dia da prova. Foi por isso, foi por se propor a aprender como fazer, que ela conseguiu garantir esse resultado na prova da PRF. Ela não tinha nada de diferente de repente, você, agora. Talvez você esteja escrevendo do jeito que ela estava escrevendo. Eu tô aqui para te dar a oportunidade de aprender exatamente como ela aprendeu, para ser aprovado na PCDF do jeito que ela foi aprovada na PRF. Em poucos dias eu vou te ensinar
toda a técnica necessária para você dominar a escrita de excelentes redações para arrebentar na redação da PCDF. Eu vou te mostrar de um jeito muito simples, de um jeito muito fácil de você executar o passo a passo para você garantir um notão nessa prova de redação. E você vai poder contar com o meu apoio, com a minha presença o tempo inteiro.